O Marco Civil da Internet é uma iniciativa legislativa para regular o uso da internet no Brasil. Desde 2011, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei que está baseado em 3 pilares: a neutralidade da rede, a proteção aos dados dos usuários e a liberdade de expressão. É considerada uma espécie de constituição da rede que estabelece direitos e deveres a empresas, governo e usuários. No nosso Pense Rio de hoje, para falar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio o deputado federal Alessandro Molon, relator do projeto de lei do Marco Civil da Internet, e José Francisco de Araújo Lima, diretor de Relações Institucionais nas organizações Globo e representante da ABERT. Sejam bem-vindos. Bom, vou começar com o senhor, deputado. Esse projeto, desde 2009, vem sendo discutido na sociedade civil e desde 2011 no parlamento. Estamos em 2013 e ainda não temos uma legislação definida para a internet. O que está ocorrendo esse atraso no projeto ser aprovado no Congresso e em qual fase está agora? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, à TV Câmara, cumprimentar a Gabi, cumprimentar o José Francisco aqui da ABERT e cumprimentar também quem nos acompanha. Eu acho que esse tema é um tema da maior importância. Hoje em dia não há quem viva sem usar a internet. Hoje em dia, cada vez mais gente depende da internet por uma série de coisas, cerca de 80 milhões de pessoas no nosso país, que usam a internet grande parte do tempo do seu dia para as mais diversas funções. E quem não usa no dia a dia, eventualmente precisa usar até mesmo para acessar serviços públicos. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, para se fazer matrícula na rede estadual de educação, é preciso fazer através da internet, através de uma lan house, ou de algum telecentro, ir lá, através da internet, matricular o seu filho. Portanto, a internet vai ter cada vez mais um peso decisivo nas nossas vidas, embora ainda haja muita exclusão digital. E por isso o Congresso deve ao país essa legislação. O projeto, como você disse bem, Gabi, chegou na Câmara no ano de 2011. Eu fui designado relator da comissão especial que trata do Marco Civil da Internet. Apresentei meu relatório ainda em 2011 e aliás, em 2012, perdão, porque até a constituição da comissão especial também demorou um tempo, mas desde julho do ano passado, vamos fazer daqui a pouco um ano, o relatório está pronto para ser votado. Já levamos algumas vezes ao plenário da Câmara, mas a resistência à aprovação do projeto impediu que ele fosse aprovado. E aí há que ser muito claro, Infelizmente, o que está impedindo a votação do projeto ainda é a resistência de um único setor econômico, que é o setor dos provedores de conexão, que são aqueles que vendem para nós o acesso à internet, a conexão à internet, porque eles consideram que a regra da neutralidade da rede, que eu posso explicar depois se for o caso, e a proteção à privacidade do usuário prejudicam os seus negócios. Eu entendo que não. Eu entendo que os seus negócios podem perfeitamente continuar evoluindo e gerando lucros, o que faz parte do nosso sistema, mas desde que se proteja um mínimo o direito à liberdade de escolha do usuário, uma experiência integral da internet, daquilo que é a internet, e também a privacidade do usuário. Então, estamos num cabo de guerra entre proteger o direito do internauta e proteger os interesses dos provedores de conexão. Eu já escolhi o meu lado, eu vou ficar com o internauta. Eu acho que é direito do internauta ter o parlamento defendendo os seus direitos. José Francisco, o senhor acha que a internet precisa de uma lei específica ou o mercado pode regular esse uso? Olha, Gabi, eu acho que lei específica, e foi exatamente disso que, felizmente, a mensagem do governo e o tratamento que o deputado Molon deu ao relatório tiram-na dessa categoria. É uma lei que eu diria uma constituição da internet. Ele poderia ser comparado até pelo número de artigos a uma constituição de um país como os Estados Unidos, que até hoje convive com uma constituição de 12 artigos, com algumas emendas. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. E por que eu raciocino dessa forma? Porque tudo que é utilizado, tudo que pode utilizar a internet para cumprir ou para prestar serviços, no fundo tem legislações que regem essas atividades. O importante era focar exatamente no backbone, na estrutura, no esqueleto do que é o conjunto de direitos que podem ser ameaçados. Então, o tratamento foi muito bem feito, muito saudável. Nós temos acompanhado isso desde o início, tem sido uma luta incansável. Só quero até registrar para você, Gabi, eu lido e atuo há muitos anos no Congresso. É uma lei que eu poderia dizer a você que tem sido muito célere na tramitação.
A última revisão da Lei do Cabo demorou 4 anos e 9 meses. E a Lei do Cabo original, em 95, foi depois de 4 anos e 7 meses. Então, mais ou menos o mesmo delonga. E nós estamos num projeto que, se dependesse do deputado Molon, já estaria votado. Transpôs, assim, barreiras. Claro que ele veio já com uma mensagem, com recomendação da urgência, mas tem sido realmente uma tramitação. Prendeu, ele já expôs porque, quando chegou o plenário, por mexer com interesses poderosos. E é natural, o Congresso está lá para isso, né? O Congresso está exatamente para ouvir as partes interessadas e ver até onde é razoável ceder em um ou outro aspecto. Deputado, como é essa neutralidade que o projeto propõe? Olha, a neutralidade da rede é uma coisa, às vezes, difícil da gente entender e de explicar, mas fundamental para aquilo que a gente conhece hoje como a internet, né? Uma rede neutra, a neutralidade da rede é aquilo que garante que tudo que trafega pela internet seja tratado com a mesma prioridade, né? Sem fazer discriminação, dependendo da origem, do destino ou do conteúdo daquilo que você manda ou daquilo que você recebe. Ou seja, quando a gente garante a neutralidade da rede, no fundo a gente proíbe que um provedor de conexão, porque é você, Gabi, que está mandando ou recebendo o e-mail, seja tratada com uma atenção, com um respeito menor do que aquilo que um grande consumidor envia ou recebe. Ou, se você quiser acessar o site da Câmara dos Vereadores, que isso seja garantido da mesma forma que se garante o acesso a um site de um grande provedor de conteúdo, um grande buscador, o site do Google, por exemplo. A neutralidade da rede faz com que a rede trate a todos de maneira isonômica, igualitária, não é? E qual é o contrário disso? O contrário disso é uma rede em que os provedores de conexão podem cobrar taxas especiais para que determinado conteúdo que você queira acessar chegue mais rápido ou mais devagar, dependendo de quem pagar a maior taxa. É uma espécie de rede em que se permite furar a fila, em vez de respeitar a ordem de pedidos e de chegadas de informações, não é? Então, no fundo, o que a gente está procurando fazer é garantir que a rede mantenha essa estrutura democrática, em que você, sendo grande ou pequeno, não importa, querendo acessar uma música, um vídeo ou mandar um e-mail, que você seja tratado com o mesmo respeito e não que seja dada prioridade a quem pode pagar as maiores taxas de preferência para furar a fila e você ficar sempre no fim da fila com o seu site carregando lentamente porque você não é um grande consumidor, né? Eu quero aqui só abrir um parênteses para esclarecer que isso não impede que se continue vendendo velocidades diferentes, né? Hoje a gente pode comprar 1 mega, 2 mega ou 10 mega, por exemplo, de velocidade. Isso vai continuar existindo, né? Mas a gente vai proibir que dentro desses 10 mega que você comprou de velocidade, que o seu provedor de conexão escolha o que chega mais rápido ou mais devagar. Se você acessar um site que pagou uma taxa especial, ele te deixa acessar rapidamente. Digamos que o Google pague uma taxa especial, você acessa rapidamente o Google, mas vai fazer uma busca num outro buscador, acessa lentamente, porque esse buscador não pagou uma taxa de prioridade, né? E de outro lado, o que a gente está proibindo também é que se venda pacotes de serviços diferentes. Isso a gente também não quer, não é? Os provedores de conexão querem poder vender para a gente pacotes só de acesso a e-mail, de acesso a e-mail e vídeo, e-mail, vídeo e música, e-mail, vídeo, música e Skype, ou voz sobre IP, né? Isso a neutralidade não admite. Por quê? Porque se a gente permite isso, hoje já é caro para a gente acessar a internet. Quem quiser assistir a um vídeo, baixar uma música, ou eventualmente até falar com voz sobre IP, terá uma enorme dificuldade. O pacote premium vai custar caríssimo. Então isso também fica proibido com a neutralidade da rede. Ou seja, você pode vender velocidades diferentes, mas dentro daquela velocidade que o cliente comprou, o provedor de conexão não pode escolher o que vai chegar ou o que vai chegar mais rápido ou mais devagar. Tem que ser tudo tratado da mesma forma. Igualar o serviço não pode aumentar o preço para o consumidor final? Não. A nosso ver, e aí eu daria um depoimento até pela BERT, como os radiodifusores encaram essa neutralidade. Nós temos isso como um dos pontos mais importantes do projeto. O fim da neutralidade, eu sempre tenho exemplificado, tenho sido convidado, não com a frequência do relator do projeto, mas para participar e apresentar até em aulas aí em faculdade de Direito,
do Marco Civil, da discussão do Marco Civil, e eu acho que consegui mostrar o que é neutralidade e o que é a antineutralidade com um exemplo bem banal. Subida da Serra de Petrópolis, 2 pistas trafegando, de repente eu estou na pista da esquerda, à direita tem um caminhão, de repente aparece um carro particular com uma sirene e uma luz postada de emergência em cima do seu teto. Por quê? Porque ele pagou mais lá no pedágio e isso garante a ele ultrapassar todo mundo. E eu paguei o pedágio normal. Então, quer dizer, você vai ser jogado para a pista do caminhão e vai começar a andar devagar. Para mim, isso é a falta de neutralidade de uma rede. Eu saber que, de repente, despenca um pacote de um provedor de conteúdo estrangeiro e vai jogar todo o pacote de conteúdo da Globo para a lentidão da Bandeirante, da SBT, para uma pista mais morosa. Então, nós temos lutado e apoiado o nosso deputado com tudo que é possível, porque nós entendemos que isso é vital para o provedor de conteúdo nacional não ser atropelado pelos grandes demandantes de estrada, porque nós estamos falando dos grandes 5 maiores trafegantes que geram tráfego nas nossas redes brasileiras, estão situadas nos Estados Unidos, as 5 maiores. Então, realmente é vital para nós a manutenção da neutralidade. E a neutralidade, ela na verdade não viola a livre concorrência. Não, de jeito Ao nenhum. contrário, a neutralidade é que garante a livre concorrência. Por quê? Porque vamos supor que, com a quebra da neutralidade, se cobrasse uma tarifa especial, como o José Francisco acabou de citar, não é? Uma taxa especial para andar na via mais rápida um determinado conteúdo, e os outros ficam na mais lenta para trafegar. Ora, um desses gigantes, desses 5 gigantes estrangeiros, certamente tem condição de pagar essa taxa especial. Ou seja, quem é grande tem condições de se manter grande. Agora, quem é pequeno não vai crescer jamais. Porque quais startups, quais empreendedores que estão começando terão condições de pagar uma taxa especial para chegar rápido no computador do internauta? Se não houvesse neutralidade da rede, o Facebook não tinha se tornado o que se tornou, o Google não tinha se tornado o que se tornou, o Twitter não estaria se tornando o que se tornou. Quer dizer, para que alguma boa ideia se torne uma grande ideia que conquiste o mundo, é fundamental a neutralidade, porque é ela que garante a livre concorrência. Aí a gente acessa aquilo que a gente acha melhor, né? A internet permanece horizontal. Agora, se ela não houver, se a neutralidade não existir, você só vai conseguir ter agilidade para acessar aqueles que podem pagar as caríssimas taxas especiais. Ou seja, no fundo, a sua liberdade de escolha como internauta vai ser prejudicada. E outro tema polêmico é a questão da privacidade do usuário. Qual é a grande mudança que o Marco Civil propõe? Olha, Gabi, se a gente soubesse o que já está acontecendo com os dados da gente na internet, a gente se apavoraria, né? Já tem empresas no Brasil que foram proibidas de atuar no estrangeiro, gravando toda a navegação dos clientes de determinados provedores de conexão, analisando todos os dados de navegação. Isso significa gravar tudo que você já acessou, tudo que você já clicou, tudo que você já baixou, todos os e-mails que você já enviou, todos os que você já recebeu, com quem você se comunica, sobre o que você trata, analisar toda a sua vida na internet e vender isso para marketing direcionado. Então, vamos supor que você seja interessado em material esportivo. Significa dizer, olha, a Gabi, quando entra na internet, normalmente procura tênis de corrida, material de corrida, para quê? Para vender isso, para que você receba propaganda de material de corrida. Se fosse só propaganda, seria menos grave, embora já seja uma violação da privacidade. Só que isso é um risco enorme, porque isso significa saber tudo o que você faz na internet, sem que sequer você saiba. Hoje em dia tem coisas que as pessoas fazem na internet que dizem respeito à sua intimidade. Por exemplo, às vezes uma pesquisa sobre uma doença que a pessoa descobriu ter e não teve sequer coragem de contar para o resto da família ainda. Percebe? Quer dizer, uma pesquisa sobre uma doença grave que a pessoa não teve coragem de contar para a mulher que está com essa doença, com uma doença fatal. Será que você quer que alguém saiba disso sem a sua permissão? Amanhã ou depois você vai comprar um plano de saúde. O plano de saúde vai saber, não, só vou vender plano de saúde para a Gabi se ela provar que não tem doença A, porque ela andou fazendo essa pesquisa na internet. Percebe? Quer dizer, você vai procurar um emprego. Quando você vai procurar um emprego, a pessoa já sabe quem você é, quais são os seus hábitos,
que horas você usa o computador. Percebe? Quer dizer, é uma invasão da privacidade muito perigosa. Isso sem falar no risco de utilização disso para finalidades de Estado ou políticas, que seria um risco ainda maior. Mas mesmo para o uso do mercado, já é um absurdo. Então o Marco Civil proíbe isso. Ele diz, olha, a navegação da internet, salvo ordem judicial em suspeita de crime, que aí ela deve ser gravada e monitorada para persecução criminal, mas se não for assim, ela é um direito de privacidade do usuário. Não pode ser violada sem autorização do usuário. O Marco Civil define isso. Mas até no caso de investigação, essas informações elas são gravadas, na verdade, de formas distintas, né? Uma parte fica com as teles e uma parte fica com o provedor. Como é que é essa divisão? Bom, mas aí está claríssima a divisão dessas atribuições. O perigo, Gabi, é quando você permite que o primeiro, ou seja, o que dá acesso à rede, te acompanhe em todas as tuas visitas aos sites e portais mais diferentes. Na outra hipótese, como está no projeto hoje, realmente a entrada fica registrada, mas entrada na nuvem, no conjunto do espaço e da internet. E outro que pode fazer também isso é a quem você se dirigiu. Então, se você se dirigiu ao site de uma empresa, por exemplo, de fornecedor de uma farmácia domiciliar, esse terá teu registro e pode até se permitir te oferecer alguma coisa. Mas o que está sendo feito hoje, com base num comentadíssimo software chamado Form, por duas empresas brasileiras de telecom, é que elas fecharam esse acordo de uso do software e eles estão acompanhando de cabo a rabo a sua navegação. Isso que realmente... Cita-se, inclusive, um caso que, para mim, pode ser um exemplo, exemplo cabal do que pode ocorrer, de um pai que compartilha um computador com a filha nos Estados Unidos e, de repente, recebe ofertas seguidas de coisas para beber, oferecendo uma madeira que não precisa ferver, ou chupeta que não acaba. Aí ele diz, pô, o que é isso? Nem foi investigar. E os senhores estão cometendo uma coisa gravíssima, supondo que minha filha está grávida. No fim, a filha estava grávida e para ele foi uma coisa, saber isso não ter sido por intermédio da filha. E na defesa da justiça, a empresa disse a sua filha esteve aqui consultando sobre artigos para beber. Então, você imagina numa família, desestrutura uma família por falta de privacidade. Né? E outra mudança é a questão que os provedores agora não vão mais retirar o conteúdo diante de uma denúncia, né? Quem retira só depois de uma denúncia judicial, no caso. Na verdade, como que é essa mudança? Porque, por exemplo, a justiça não tem o mesmo tempo de que uma coisa possa se espalhar na rede, se espalha tão rapidamente, em segundos, minutos, e como que o usuário pode ficar protegido disso? Perfeito. Aqui trata-se de um desafio de equilibrar o direito à honra com a liberdade de expressão, né? Qual é o problema hoje em dia? Hoje em dia, como não há regra, qualquer um que se sinta incomodado com um comentário feito a seu respeito na internet pode notificar o portal, o site que exibe aquele comentário e muitas vezes se vê obrigado a retirar o comentário com medo de ser condenado depois, no caso de um crime de calúnia, injúria ou difamação. Vamos supor que um provedor de conteúdo publica uma reportagem sobre um mal político. E alguém entra no site e diz, que absurdo, nunca mais vou votar nesse cara, votei, me arrependi. E reproduz. E faz esse comentário. Veja bem, a reportagem não será afetada por essa notificação. Mas o comentário do usuário pode ser retirado do ar a pedido do político por falta de uma regra clara. Será que é razoável isso? Será que dá para construir uma democracia em que todo mundo que discorde do pensamento do outro possa se alegar ofendido e exigir a retirada daquele conteúdo da rede? Isso não ocorre em outros meios, né? Por isso o Marco Civil cria uma regra clara, diz o seguinte, quando se tratar de conteúdo postado por terceiro, gerado por terceiro, então eu faço um comentário sobre uma reportagem num site jornalístico, se o ofendido quiser que aquilo seja retirado, ele pode se comunicar com o site jornalístico, pode pedir a retirada. O site pode continuar avaliando a notificação, o pedido do ofendido, e pode atender, pode dizer, não, realmente isso aqui é vamos supor, um comentário racista que seja feito, um comentário preconceituoso, ele pode, de vontade própria, retirar. Aliás, não precisa nem ser provocado, pode tomar a iniciativa de tirar.
Mas se não se tratar de uma coisa desse tipo, e ele achar que é um direito do usuário manifestar a opinião dele a respeito de um representante, ele vai ter a segurança de manter esse comentário até que um juiz diga, retire do ar porque esse comentário é criminoso. A partir desse momento, o site jornalístico passa a ter a obrigação de retirar o conteúdo. Ou seja, a partir do momento em que um juiz, que é quem cabe dizer se algo é lícito ou ilícito, porque hoje o que nós temos é uma censura privada. Todo mundo que notifica o provedor fica inseguro, faz o quê? Tira. É mais seguro tirar. Né? Então nós estamos criando essa regra para garantir a liberdade de expressão, a manifestação da opinião do internauta, claro que sabendo que o internauta, se tiver cometido o crime, ele responderá. O que nós estamos criando é uma regra para proteger a liberdade de expressão nesses provedores de conteúdo, como se fosse garantir a liberdade de imprensa, a liberdade de publicar o que as pessoas pensam. Claro que quem fez um comentário indevido, falso, calunioso, pode vir a responder por ele, se for condenado, evidentemente. Isso continua. Mas cria-se uma regra clara para os provedores de conteúdo que disponibilizam conteúdo gerado por terceiro. Bom, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o nosso debate. Estamos de volta com o Pense Rio sobre o Marco Civil da Internet. No bloco anterior a gente estava falando sobre a privacidade na rede. Como é que fica a questão dos direitos autorais? Gabi, eu acho que também o Marco Civil deu um tratamento prudente. Eximiu-se de regular a matéria, que é uma matéria que tem sido objeto das mais diferentes normas e até leis diversas e projetos em tramitação. Há uma nova versão de um marco dos direitos autorais em gestação no Ministério da Cultura. Então, eu acho que foi muito prudente, embora eu sempre entendesse que o caput desse artigo, o artigo principal desse conjunto do capítulo, de certa forma, tivesse deixado já o direitos autorais de fora. Mas isso criou um desconforto muito grande no pessoal da literatura, nos músicos, nos autores musicais, autores teatrais, autores de roteiro de novela. Então, porque nós temos uma incidência, as emissoras de radiodifusão, de problemas com seus conteúdos seríssimo, Gabi. Para você ter uma ideia, uma das grandes emissoras que atuam no Brasil tem uma média 300 notificações por semana. Isso gera a necessidade de um quadro de advogados que, felizmente, dá emprego para os meus colegas, mas é um negócio muito sério. Se bem que alguns casos já estão tomando providências bastante atualizadas em termos tecnológicos, que é usar um sistema que identifica se aquilo é ou não um filme, um trecho, uma foto que tenha propriedade, sobre o qual existe alguma titularidade de direito. Então, já estão eliminando por uma forma de logaritmos, mas tem sido um problema. Então, eu acho que a prudência do relator, no caso, porque não foi como a mensagem chegou, foi excluir dessa regra geral direitos autorais para deixar para a lei específica tratar. Nós, a ABERT, representando importantes radiodifusores do Brasil, acolheu com muita satisfação a menção expressa da exclusão, que eu acho que isso é uma matéria para ser tratada num outro contexto. Aliás, o Marco Civil não precisa descer a esse nível. O cuidado é esse, é mantê-lo de uma regra, como eu disse, comparando uma Carta Magna, uma Constituição, tratar assim de uma forma só de regras conceituais, né? A partir de conceitos amplos. Mas aberto. Mas, professor, como que os distribuidores de conteúdos podem remunerar os autores, no caso? Porque senão essa questão ela vem sempre à tona, né? Porque os autores, na verdade, a internet tem esse poder de espalhar muitas coisas rapidamente e os autores não são reconhecidos. Numa televisão, na rádio, é muito mais fácil, no jornal, muito mais fácil essa comprovação, né? E esse ressarcimento também. Mas os interessados em fazer essa defesa são exatamente os mecanismos de distribuição desse conteúdo, né? O autor confere
essa faculdade, outorga a esses distribuidores de conteúdo a faculdade de defendê-los. E eles defendem, tem como esse caso, como eu estou dizendo a você, isso tem funcionado para músicas, tem funcionado para filmes, tem funcionado para capítulos de novela, para qualquer tipo de conteúdo. Os radiodifusores estão agindo com muita... Até porque nós temos como monitorar o que está acontecendo na internet, o que às vezes um autor nem pode ter recursos para acompanhar em todos os sites o que está acontecendo. Mas o nosso foco principal, como você pode imaginar, são os grandes mecanismos de busca. Esses é que geralmente são depositários de grandes quantidades de conteúdo de terceiros, né? Deputado, uma recente pesquisa do IBGE revelou que cerca de 53% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. Como o Marco Civil pode ajudar a diminuir essa exclusão digital no Brasil? Bom, de um lado, há uma série de recomendações, inclusive para o poder público, né, para enfrentar esse tema, para enfrentar esse problema, que é promover a inclusão digital, né? O Marco Civil ele tem um capítulo que fala especificamente do poder público, né, das tarefas, das atribuições do poder público, e essa é uma delas, né? É promover a inclusão digital e usar a internet, sobretudo, para fazer a sociedade avançar, né? Há cada vez mais mecanismos de governo eletrônico, de transparência. Nós temos hoje em dia a Lei de Acesso à Informação, que para ser cada vez mais potencializada vai depender da internet. Então esse é um desafio. Agora, o outro desafio é evitar uma nova forma de exclusão digital, que seria a quebra da neutralidade. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos garantindo a todos o direito a uma mesma internet. A quebra da neutralidade seria uma nova barreira, uma nova exclusão, ou seja, teríamos internautas de primeira, segunda, terceira e quarta classe. Aqueles que só podem mandar e-mail e receber e-mail, ou seja, os que poderiam pagar menos. Aqueles que poderiam baixar uma música, pagariam um pouco mais. Quem quisesse assistir um vídeo na internet, hoje em dia quanta gente assiste vídeo? Tem até empreendimentos que já se dão na internet, né? Tem uma série de iniciativas, depois até viram programas de televisão, mas nasce na internet, né? Isso tudo seria acessível a um pequeno número. Então, dos 47% que tem acesso, né? 53% que tem acesso, 47% que não tem, não é isso? Nós faríamos o quê? Dos que tem, nós começaríamos a segmentar. Ou seja, talvez nós caíssemos para 10%, 5%, 15% que teriam acesso a uma internet plena, integral, e o resto só a uma parte da internet ou outra. Então, o Marco Civil contribui nesse sentido. Aqueles que já estão incluídos têm direito a uma internet plena. E permanece o desafio, que é a tarefa do poder público e da sociedade brasileira, de avançar para incluir os outros que estão excluídos, né? Mas sem permitir uma nova segmentação, uma nova forma de exclusão. Porque a internet hoje é um grande mercado, então essa exclusão digital, na verdade, também é uma exclusão social, não é isso? Sem dúvida. Olha, eu estava dando um exemplo da matrícula em escola pública. Hoje em dia, a matrícula de escola pública no estado do Rio de Janeiro é através da internet. Pasmem, esse mesmo estado que considerava proibida a existência de lan house a menos de 1 quilômetro de escola. Tinha uma lei estadual que nós conseguimos derrubar, que é um absurdo. Como é que pode o mesmo estado que diz que só pode se matricular em escola através da internet, dizer que não pode ter lan house, que hoje em dia é a forma de acesso de muita gente da classe D e E, a internet se dá por lan house, tem muita gente estudando para concurso em lan house, tem muita gente fazendo matrícula e pesquisa em lan house, né? Então, eu citava isso como exemplo de uma contradição do estado do Rio de Janeiro, que nós conseguimos eliminar, né? Hoje em dia não tem mais essa proibição. A lan house, até tem gente que joga na house, mas a maioria de gente que pesquisa e trabalha. E estuda para concurso na house, né? Se inscreve no Enem. Se inscreve no Brasil inteiro, como é que seria a inscrição do Enem se não houvesse um acesso à internet na lan house? Então, é isso que você diz, quer dizer, hoje em dia, além de ser uma questão de mercado, né, é uma questão de cidadania mesmo, quer dizer, até para conseguir matrícula numa escola pública se faz através da internet. Então, de fato, é um problema isso, né? Quer dizer, nós temos que avançar para superar essa exclusão digital. José Francisco, essa regulação da internet, na verdade, ela é polêmica no mundo todo. Como são as outras experiências que o senhor conhece? Olha, existem duas experiências que precederam o nosso movimento nesse sentido, que são da Holanda e do Chile. Mas deixaram bem a desejar, porque caíram no casuísmo.
não partiram para um conceito tão abrangente como é o nosso Marco Civil, com 20 e poucos artigos, e tratando da coisa realmente, dando uma forma ao instrumento e sem entrar no mérito das atividades que ali podem ser exercidas. Eu participei de um evento em Dubai, onde havia um representante de uma das organizações privadas americanas que controlam a internet, da ICANN, e ele estava exatamente dizendo isso. O que é internet? Internet é tudo, é cinema, biblioteca, é rádio, é tudo, é televisão, você pode usar a internet e tudo isso está regulado. O cinema está regulado, a biblioteca está regulada, a editora está regulada, mas a venda, o comércio, né? Então a internet é um instrumento que deve se ater a essas regras muito gerais e deixar que cada atividade que por ela seja exercida seja regulada pela lei específica. E esses dois países caíram num casuísmo de tratar de como será o comércio eletrônico dentro da internet, em vez de dizer que é possível utilizar para qualquer coisa, está livre a utilização, não há restrição, mas cada lei do país que trata de comércio é que vai cuidar desse assunto. Tanto que agora vai haver uma revisão profunda no Congresso do Código Comercial, porque o comércio eletrônico está abalando todos os princípios do comércio no Brasil, né? É uma coisa que exige uma providência urgente que se molde um Código Comercial do início do século passado a essa realidade atual, que é o comércio mais pujante, com desenvolvimento mais acentuado. Deputado, a internet está sempre em mudança. O senhor acha que o projeto pode sofrer alguma alteração para ser aprovado no Congresso, ou ele já está pronto? E como ele vai conciliar, por exemplo, a convivência com a Lei Carolina Dickmann, outras leis, na verdade, podem ser até complementares ao projeto? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, Gabi, eu queria pedir licença só para fazer mais um comentário sobre isso que você perguntou ao José Francisco. O que é bacana é que, de fato, como disse o José Francisco, há outras experiências no mundo, mas nenhuma delas se compara ao que o Brasil pode fazer nesse campo, né? Quer dizer, nós tivemos recentemente aqui no Brasil o criador, o inventor da internet, o pai da internet, o Tim Berners-Lee. Ele veio para um evento aqui no Rio de Janeiro, um evento mundial, né? E ele deu uma entrevista coletiva após um painel do qual participei com ele, deu uma entrevista coletiva ao meu lado, dizendo, olha, eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil nesse momento histórico para o Brasil e para o mundo, porque o Marco Civil vai colocar o Brasil na liderança mundial em termos de legislação para a internet. Quer dizer, ele disse, eu não vejo nada em qualquer outro país do mundo tão positivo sobre a internet quanto o Marco Civil. Isso vindo de quem inventou a internet. Quer dizer, é motivo de orgulho para a gente, né? Às vezes a gente vê as mazelas do nosso país, as dificuldades, fica triste, se envergonha. Mas o nosso país tem coisas muito positivas também, a gente tem que valorizá-las. O Marco Civil é uma delas. Eu fico à vontade para falar porque eu não sou o autor, eu sou apenas o relator do projeto. Então, eu não estou fazendo elogio a mim mesmo, né? Eu estou elogiando esse projeto que foi construído pela sociedade civil, com o Poder Executivo, o governo federal, e que é um exemplo para o mundo, né? Em relação às mudanças da internet, então, passando para a sua pergunta diretamente a mim, né? O Marco Civil ele tem uma outra qualidade, ele não desce a minúcias que o torne obsoleto antes mesmo dele ser aprovado. Então ele é um projeto tão genérico, tão geral, tão principiológico, tão de princípios da internet, que ele não corre o risco de ficar velho mês que vem, né? Por quê? Porque ele tomou cuidado de não colocar no texto da lei aquilo que passa, mas botou os pilares, os princípios. E ele se harmoniza bem com outros projetos em tramitação ou que já foram aprovados. Por exemplo, não há nenhuma contradição entre ele e a lei chamada Lei Carolina Dickmann, né, que é um projeto de lei do deputado Paulo Teixeira e outros, né, autores. Por quê? Porque o projeto de lei que tratou de crimes na internet, que é esse projeto de lei Carolina Dickmann, chamado assim, é um projeto de lei penal. O Marco Civil não. Ele é um projeto de lei civil. Então, eles são complementares. O Marco Civil não cria crimes, digamos assim, não trata de crimes na internet. Mas ele cria condições para que crimes na internet sejam investigados, quando ele determina a guarda de registros pelos provedores de conexão, né? Então ele cria condições para apuração de crimes eletrônicos, mas ele não trata de crimes e penas na internet. Eu gostaria de complementar, Gabi, porque especificamente é um caso, um exemplo fantástico.
a Lei Carolina Dickmann é uma alteração do Código Penal. Então, o que eu vinha dizendo, tudo isso está regulado, ou no Código Civil, ou no Código Penal, mas, por exemplo, é o caso que você pegou da lei de proteção da imagem, que é usurpada, furtada de um computador, passou a integrar artigos do atual e existente Código Penal. E como isso tem sido feito, vai ser feito no caso de direitos autorais, vai ter que haver um capítulo sobre direitos autorais na internet, mas nessa lei que está em discussão, o projeto que está em discussão no Ministério da Cultura. Então, isso aí exemplifica bem o mérito dessa proposta, né, de ser generalista e principiológica, como disse o deputado. Agora, o Marco Civil vai regular. Quem vai fiscalizar? A Anatel. A Anatel tem atribuição para fiscalizar. Naturalmente que há outros instrumentos também que podem contribuir para cobrar o cumprimento, tanto a sociedade civil, os atores do mercado, né? O próprio CGI, o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão assim, de excelência, uma referência mundial também. O próprio Tim Berners-Lee aqui no Brasil também fez uma referência muito positiva à atuação do CGI. E talvez a gente avance aí depois para ter algum órgão específico só para a internet. Mas, no presente momento, nós temos aí a atribuição da Anatel para fiscalizar o cumprimento daquilo que o Congresso vai decidir. Isso é muito importante que fique claro. A decisão será do Congresso, quem faz a lei é o Congresso, e a Anatel, como agência reguladora, vai fiscalizar o cumprimento dessa lei. Bom, estamos chegando ao final do programa. Gostaria que os senhores fizessem as considerações finais. José Francisco. É uma oportunidade ótima para a gente exaltar e estimular essa liderança que o deputado tem tido na Câmara para poder emplacar um projeto à altura do país e à altura até de nos fazer e promover como um exemplo mundial. Então, é a minha força para o nosso relator. Deputado. Quero agradecer não só esse apoio, mas o interesse aqui do programa também, o apoio de todos aqueles que têm apoiado o Marco Civil. É um projeto que tem contado com o apoio de intelectuais, de ativistas, de empresas que atuam na internet, não é? De empresas brasileiras, até de empresas estrangeiras que reconhecem no projeto um equilíbrio raro. Não é? O governo, que é autor do projeto, o governo federal que mandou o projeto para a Câmara dos Deputados e que o apoia também, nos seus mais diversos ministros, não é? Já houve em algum momento pensamentos diferentes sobre o projeto, nós conseguimos unificar todos os ministérios apoiando o projeto e, sobretudo, ao internauta, né, que se puder nos apoiar e falar com o seu deputado, com o seu senador, estimular que o parlamento aprove o Marco Civil através do Twitter, do Facebook do parlamentar, mandando um e-mail, não é? Isso ajuda muito, porque é hora de dizer para o Congresso que o Brasil quer o Marco Civil da internet para garantir a todos nós uma internet mais segura, mais democrática e mais aberta. Essa é a finalidade do projeto e para isso a gente conta com o apoio de todos. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos senhores. Vamos ficar aqui acompanhando até a aprovação do projeto. Bom, e se você quiser rever esse programa, é só acessar a nossa página na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima.